Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Mantos Históricos e o tema de hoje é sobre as primeiras camisas da era Parmalat de 1992. Olha só que curiosidade, teve um modelo igual ao da camisa da Coca-Cola, só que com o Parmalat silcado. Vocês já viram isso? E estaremos mostrando 4 camisas aqui, mas será que só houve elas? Tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Dario Luquezzi, do perfil do Instagram Academia de Goleiros Palmeiras, e eu estou aqui com o Fábio, do perfil Mantos Históricos Palmeiras. Isso aí, pessoal, siga a gente lá no Instagram, que a gente está sempre postando aí coisas muito bacanas. E outro recadinho importante, aqui na descrição desse vídeo nós vamos colocar os links dos 2 primeiros vídeos que nós já gravamos. Falamos da Cassino Manga Longa, Galeria Pajé, também falamos da camisa zebrada do Leão. Assistam lá, curtam, deixa o like, compartilha e deixe seu comentário também. Fábio, vamos já começar aqui, ó, falando de algo muito importante, que é uma dúvida, né, que muitos palmeirenses têm. Nesse primeiro modelo da camisa não veio com esse trevo da Adidas aqui, ó. Não veio com o trevo, ou seja, estava escrito apenas Adidas, né? A gente nunca tinha visto isso nas camisas da Adidas, né? O trevo misteriosamente sumiu. Você tem uma explicação para isso? Dario, há vários mistérios e pouquíssima gente para nos ajudar a elucidar tanto eles, né? É bem complicado isso, é o mistério do trevo, né? Do sumiço do trevo. Por que ele sumiu? Por que ele reapareceu? Ninguém sabe. Exatamente. Muita gente pergunta isso pra gente, né? Por que nessa camisa só tá escrito Adidas, não teve o trevo? Então a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então, Fábio, é o seguinte, ó, vamos começar logo a abordar esse tipo de assunto. Quando exatamente a Parmalat chegou no Palmeiras? Dario, assim, as tratativas para a cogestão se iniciaram durante o ano de 92 e foram concretizadas no dia 7 de abril. A Parmalat pagou a rescisão do Palmeiras, do contrato do Palmeiras com a Coca-Cola, pagou na época $300 mil, né? E fechou o patrocínio, na verdade uma cogestão, ela começou a comandar o departamento de futebol do Palmeiras no dia 7 de abril. Já no dia 26 de abril foi a estreia do novo uniforme, uma partida no Palestra pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras 1, Cruzeiro 0, gol do Paulo Sérgio, um antigo ponteiro esquerdo nosso. Ou seja, a gente pode perceber aí que num curto espaço de tempo, o Palmeiras ele fechou, né, com a Parmalat. Praticamente 20 dias depois, a gente já estava aí estreando o nosso uniforme, né? Então, uma pergunta assim, que é um questionamento muito interessante. Será que esse curto prazo, ele tem a ver com esse lance do logotipo? Essa pressa para já estrear o uniforme, será que tem a ver alguma coisa ou não? Dario, assim, provavelmente. Né? A Parmalat queria trazer uma mudança drástica, mostrar a todos que realmente havia chegado, né? Por quê? Porque ela queria... O Palmeiras era tido como um clube conservador, um clube até certo ponto retrógrado em algumas coisas, e ela queria trazer alguma coisa moderna, mostrar sua marca, porque na época ela era a 20ª marca mais vendida no Brasil de laticínios, né? De produtos do segmento laticínios. E no final ela se transformou na segunda, né? Para ver a mudança, né? E por isso ela quis inovar no uniforme, né? Trocou um maravilhoso verde esmeralda do Palmeiras por aquele verde que alguns falam que é um verde abacate, né? Então, você tocou num ponto muito interessante agora, porque é o seguinte, vamos chamar assim, nas eras, né? Nas eras da Jeep e Coca-Cola, o que acontece? Os modelos de camisa, eles eram muito parecidos. E não só na era Jeep e Coca-Cola. Se a gente pegar ali, sei lá, dos começos dos anos 80 para cá, a Adidas ela tinha um modelo padrão de camisa muito parecido. Eu não sei dizer isso em esfera nacional, só que a Adidas ela foi a fornecedora de materiais de muitos clubes. E a gente pode ver a semelhança das camisas de todos esses clubes, né? Então, o que acontece? Quando chegou a Parmalat, o modelo de camisa ele mudou completamente. A gente pode perceber uma mudança muito drástica nessa entrada, né, da Parmalat, feita pela Adidas, no caso. A torcida recebeu bem essa mudança drástica no uniforme? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Assim, Dario, eu morava aqui no Rio Grande do Sul, na época, né? A gente não tinha rede social, mas com certeza, isso daí, conversando com amigos, parentes, com pessoas que viviam o Palmeiras à época, não recepcionou tão bem. Teve assim, mais conservadora que não admitiu aquela mudança do uniforme, né? Porque assim, vamos dizer, a Adidas estava desde 77, mas a cor daquele verde estava desde
Sabe-se, tipo, de décadas e décadas e décadas, né? E de uma hora para outra apareceu o Palmeiras listrado com um verde muito mais claro, certo? Mas o que acontece? Hoje em dia é uma camisa que todo mundo ama, todo mundo pede para a Puma fazer uma reedição, ser o terceiro uniforme do clube. Por quê? Porque foi uma época muito vencedora, né? Talvez hoje a gente não tivesse esse apego a esse modelo se o Palmeiras não obtivesse os êxitos que ganhou que obteve naqueles anos, né? Exatamente, ainda falando mais dos torcedores mais conservadores, né? A gente, digamos assim, perder um verde esmeralda na camisa, realmente é uma E não coisa havia assim. pressão também, né, Dario, assim, que tem hoje, assim, de rede social, né? Não, cada um ficava na sua, não gostei, mas tipo, ficava ali, né? Não houve uma A pressão. coisa não se alastrava, né? Igual. Isso, nos jogos não houve uma pressão, né? Então, Exatamente. E aí, Fábio, então eu queria agora que você mostrasse para gente o claro. primeiro uniforme da era Parmalat. Pessoal, a gente está falando dessa mudança drástica. Imagina só você hoje pegar uma camisa aí da Coca-Cola, que antecedeu aí a Parmalat, e colocar ao lado dessa. É exatamente essa mudança que a gente está fazendo. Foi realmente uma mudança muito forte. Então, Fábio, eu gostaria que você falasse para a gente alguns detalhes aí desse primeiro modelo da era Parmalat. Tá. A primeira coisa, claro, é a cor, né, Dario? Um verde muito mais claro, né? O tecido é diferente, não é aquele pano, né? Aquele pano mais pesado, um algodão, é um tecido sintético, claro. A gola, né? Aquela gola V, né? Mudou, parece uma gola polo, né? E claro, o logotipo da Adidas, né? A gente está mostrando aí para o pessoal, né? Que os 3 logotipos da Adidas até hoje, que é o trevo, né? O trefoil, o Adidas em escala, em montanha, que chamam, e um da linha Style, que é só de uma linha, não é o significativo para a marca, né? Ou Ou seja, seja, se esse ir por extenso fosse usado, estaria aparecendo nessa imagem que a gente acabou de mostrar, né? não, com certeza, com certeza. Isso aí nunca foi um símbolo da Adidas brasileira e muito menos da mundial, né? Então, era aquela coisa. Antigamente existia só o trevo da Adidas, né, na década de 80, vamos dizer assim, e aí começou a aparecer o por extenso, né, embaixo, certo? Mas só o Adidas por extenso É. nunca tinha existido e nunca depois aconteceu de novo. Eu sei que você tem O, uma informação do José Carlos Brunoro. Não sei onde você pegou essa informação, mas passa para a gente. O que ele disse? na verdade, é uma informação, é uma não informação, né? O Brunoro disse que a entrega foi muito rápida. Teve que ser muito rápida. Por quê? Porque o negócio foi selado no dia 7 de abril, né? Como a gente já falou. E o Palmeiras jogou no dia de 26. Ou seja, a Adidas teve muito pouco tempo para acertar cor, acertar, de repente, posição de logo, essas coisas, não sei, sabe? Eu sei que não ficou de acordo com nem como o clube queria, nem como a Parmalat queria, talvez nem como a Adidas quisesse, né? Então foi essa a primeira versão. Linda, por sinal, hoje em dia a gente Ah, acha, né? sim. Mas Hoje em dia a gente acha realmente muito bonito e seria muito bacana, né? A gente poder ter a oportunidade um dia de conversar com o Brunoro para trazer essas Brunoro, informações. eu te Brunoro, mandei e-mail, WhatsApp, Brunoro, responde para mim, Brunoro. Brunoro, responde para a gente, Brunoro. A gente quer saber esses detalhes aí. E, Fábio, falando no caso aí do uniforme reserva, que eu sei que você está com ele aí também, como que ele era? Porque, assim, eu sei que a gente tem uma curiosidade sobre esse uniforme, que é uma coisa... É até engraçado falar, né? Que isso aconteceu num clube É, dessa dimensão que é o Palmeiras. Ah, falando de Adidas, falando de é, Parmalat, né? é, Multinacionais. Conta pra isso. gente sobre isso daí. É que, na verdade, Dario, o primeiro grande uniforme nosso, o primeiro uniforme reserva, né? Grande não, o primeiro uniforme reserva nosso, não foi o primeiro. Não foi o primeiro. Esse daqui que eu estou na mão é o primeiro uniforme reserva oficial, mas não foi o primeiro. O que acontece? Em julho, três meses depois da assinatura da cogestão com a Parmalat, o Palmeiras foi jogar contra o Sampaio Correia, a primeira fase da Copa do Brasil, um jogo de volta, né? E a gente jogou
contra eles, primeiro lá em São Luís, ganhamos de 1-0, e na volta eles não tinham o segundo uniforme, eles não trouxeram. E o Palmeiras, consciente disso, que talvez o Sampaio Corrêa não tivesse o segundo uniforme, foi com o nosso segundo uniforme, né, com o uniforme reserva. Só que a gente não tinha o uniforme reserva ainda. A Adidas não tinha fabricado, certo? Uma coisa, sei lá, insana, assim, impensável hoje em dia analisar isso, né? E aí, o que aconteceu? A gente jogou com um uniforme tampão, né? Ô, Fábio, só um gancho, assim, para quem não conhece esse termo, tampão, explica pra gente. Isso daí é o clube que diz ou é uma palavra falada entre colecionadores? Não, o uniforme tampão, o que ele é? É um uniforme que não é um uniforme oficial. Por um acaso, por uma contingência, assim, uma vicissitude, o Palmeiras teve que usar um uniforme que como nunca se mais usou. Tampasse um buraco ali, né? Isso, ele colocou... Uma pequena gambiarrazinha ali e tal. Isso mesmo, ele colocou a marca... A gente tá vendo a foto aí, é o uniforme do Palmeiras na época da Coca-Cola, né? Exatamente. Olha ali, gola, o logo... Então, é o uniforme da Coca-Cola, só que silcaram o logotipo da Parmalat, certo? Uhum. Tanto que é uma camisa desejada por todos os colecionadores. Todos. E assim, nunca apareceu essa camisa, né? Em nenhum lugar. Não, nunca apareceu. Talvez até porque foi, sei lá, tiraram descartado, o símbolo, vai saber, descartaram. né? É uma camisa que ninguém tem, né? E assim, quem tiver essa camisa... Jogadores de Sampaio Corrêa desse jogo, se algum de vocês trocou, entre em contato com a gente. Dos Palmeiras. Isso aí. Exatamente. Antes de mostrar o uniforme reserva, o oficial, eu tenho que falar assim, o Mariano Barrella, que era gandula na época, hoje é conselheiro do Palmeiras, eu conversei com ele e ele me deu uma informação que eu não tinha até então, que o Palmeiras, no jogo de volta contra o Sampaio, ele ingressou no gramado com o uniforme principal nosso, que na época era o listrado, né? Verde e branco. Só que o Sampaio Corrêa estava com esse uniforme deles, né? O tradicional, que é verde, amarelo, vermelho. E aí o juiz mandou um dos times trocar. O Sampaio não tinha uniforme, o segundo uniforme lá, e aí coube ao Palmeiras, que já estava preparado, né? Não foi uma silcagem na hora, claro. Mas foi isso. Já o segundo uniforme, Dario... Isso aí, mostra os detalhes pra gente. É esse aqui, ó. Uniforme também muito bonito, né? Com gola polo também. E nesse caso, a gente já pode ver o Adidas de forma tradicional. Isso. O trevo da Adidas. Essas listras brancas, né? Que perduraram por 93, 94, pelo menos, né? Tecido também, o mesmo tecido da primeira camisa. Né? Tudo sublimado, patrocínio, escudo, o Adidas. Então é essa daqui. Maravilhosa camisa também. Tá, Fábio, agora me fala uma coisa. Aproveitando que você está mostrando aí essa camisa, eu ouvi dizer que não existia diferença entre camisa de loja e de jogo. Queria que você confirmasse isso, porque é uma dúvida muito recorrente das pessoas. Então, eu já vejo pessoas pegando as camisas, perguntando se é de loja, se é de jogo. Então, realmente, confirma essa informação? Não existia diferença? Isso, Daniel. Não, eram todas idênticas. A única diferença, vamos dizer assim, é a numeração. Nas lojas, lembrando, pessoal, naquele tempo não eram muitas lojas que vendiam camisas do Palmeiras. Não era uma coisa assim, não tinha internet, a lojinha do bairro não tinha camisa do Palmeiras. Então, as lojas que vendiam camisa, elas vendiam uma série de números assim bem pequena, bem reduzida. Alguns modelos 8, 9, 10, como é o caso desse de 92, alguns outros modelos 8, 9, 10, 11, 7, 8, geralmente os de ataque, né? Então, Fábio, eu comprei uma número 8 e ela é igual a de jogo. Sim, ela é igual a de jogo. Tem como saber se é de jogo ou é de loja? Não tem. Essa aqui é 5. 5 não foi vendida em loja, né? Então, 8, 9, 10 não tem como saber. Até porque quem pegou aquela época do Parque Antártica, né? Aquelas camisas penduradas lá, do lado das barraquinhas de linguiça e tal, a gente via que não estou falando aqui de camisa pirata, né? Mas a gente via que só tinha camisa 10 pendurada, naqueles varais, né? Então, assim, realmente era uma camisa muito buscada, número 10 na época. Eu sempre quis também ter camisas 10. Sim, com certeza. E nem o Fábio falou que as camisas de ataque eram mais vendidas, até porque eu tenho certeza que camisa 3, 4, por mais que existiam ali os ídolos, né, que vestiram essas camisas, poderiam ser números que poderiam ficar encalhados, né?
da galera querer mais esses números mais altos. Então é esse lance mesmo, né, Fábio? É isso mesmo, Dario. Eu me lembro que uma reportagem que eu li na Placar de 88 que dizia assim que alguns números eram encalhados no Palmeiras. O número 4, Então. por exemplo, que era do lateral esquerdo, né, do Denis Mussarella, era um número que não tinha procura. Então, o pessoal, a criança, quando ela não sonha em ser o zagueiro, né? Ela sonha em ser o Todo cara que mundo marca gol, pensa. o cara que o craque do time, né? Exatamente. Então pode ser que tenha esse lance também do marketing ali das vendas, que por isso que vendia só esses números aí. Bacana demais, né, Fábio? Agora me fala uma coisa, a gente teve, né, a primeira versão, porque assim, eu costumo dizer que o colecionador, se muda uma, uma letrinha, já é uma camisa diferente já. Então, na nossa visão, esse Adidas por extenso e o Adidas com trevo, que é exatamente esse modelo que você está usando, já são duas versões diferentes. Com Né? certeza. Pessoas de fora podem falar, não, é o primeiro modelo, para a gente não. Então fala para a gente, qual foi a mudança dessa daí que você mostrou escrito e dessa que você está usando? Essa aqui, né? Somente o trevo. Eu estou usando também, né? Tá usando, tem É uma, duas. é, uh, essa aqui é a número 2, né? E aqui é a do Daír He-Man na época ainda, jogava. E Já essa aqui é a 7. aproveita e mostra que tá escrito, aí você já compara as duas aí. Para ver que realmente é igualzinho, só mudou mesmo o O pessoal escrito, pode né? ver. Tudo é igual. Só o logotipo, né, da Adidas. Inclusive cores, tudo, né? Não Tudo, tem. tudo, tudo. Só mudou a cor na chegada da Rummel, né? Já Ah, sim. em abril de 93, né? Exatamente. Então aí quem é colecionador sabe, né, que qualquer alteraçãozinha já é uma segunda versão, mas a gente está falando aí nas primeiras versões da Parmalat ali. Ô Fábio, agora a gente vai falar da manga longa, que é exatamente a que eu estou usando aqui. E se vocês perceberem, pessoal, olha lá atrás do Fábio ali, ó. Ele tem uma camisa emoldurada, que é uma camisa especial, que ele já vai falar por que que ele emoldurou essa camisa. E Fábio, é o seguinte, o que que você tem para falar dessa camisa especial? Porque eu sei que camisas manga longa, elas são muito desejadas, né, pelos colecionadores e tal. O que você pode falar dessa versão aqui, manga longa? Dario, como tu bem atentou, ela tá emoldurada, é do meu maior ídolo no Palmeiras, o Evair, né? Foi a primeira camisa, como colecionador, que eu comprei, era a camisa que eu desejava demais, assim, junto com algumas dos anos 80. Então tá lá, não vai sair de lá, né? Para mim, embora seja de 92, o Evair, vamos dizer, se notabilizou em 93, foi a primeira camisa dele que eu obtive, então tá lá emoldurada, né? Então, Dario, assim, o que a gente pode dizer dela? Ela já tem o trevo, né? Pode até mostrar, né? Ela tem o trevo, as mangas são brancas, né? São brancas com as 3 listras da Adidas. Né? O resto é igual à manga curta, né? O que valia para a manga curta vale para a manga longa com o trevo e manga longa, toda a manga branca com listras verdes. E, Fábio, um outro detalhe agora. A minha manga longa aqui, ela tem o trevo da Adidas, né? E a gente teve a manga curta, que você mostrou o primeiro modelo só escrito Adidas. Teve esse modelo aqui, manga longa, escrito só o Adidas aqui? Dario, vou tomar até um gole de uísque, que isso daí é um dos grandes mistérios da humanidade. O Fábio, então, vai desvendar o grande mistério. Esse whisky, Não, ele é especial. Ele faz o Fábio desvendar os mistérios. assim, ó, vou pedir tua ajuda a colocar a foto. É de uma réplica, tá? Vamos deixar bem claro, é uma camisa de uma réplica, mas que tem o Adidas, é uma manga longa com o Adidas por extenso. Essa camisa nunca existiu, Dani. Não existiu, tá? Ela pode ter sido um protótipo, né? Ela pode ter sido preparada, né? Mas ela nunca foi a campo, né? Mas isso daí é um assunto bem controverso. Quer dizer que tem gente dentro do clube que garante que já viu essa camisa, tá? Tem até historiador que diz que já viu essa camisa. Mas a maior parte dos colecionadores sérios, vamos dizer assim, entende que não houve, tá? Esse modelo para jogo, pelo menos. E é uma coisa interessante o que você está falando, porque se a gente pegar a camisa de goleiro dessa época, no caso do Carlos, a fúcsia, né? A gente tem ela escrito Adidas em extenso, mas a gente não tem ela com trevo, né? Isso, porque a Fúcsia foi a primeira camisa oficial Parmalat, né, de AGK, né? Então, era numa época que todas as camisas tinham o Adidas por extenso, né?
Então, mas da mesma forma, a Robocop, que um dia a gente vai falar dela, não tem na versão por extenso, porque ela foi depois. Né? Exatamente. Então não existiram... a manga longa é a mesma coisa. A gente jogou, como diz o Campeonato Brasileiro, até final de maio. Né? Esse meio tempo que teve jogos amistosos, não tem imagem. A gente não sabe o que foi usado, se foi usado manga curta, manga longa, o quê, enfim. Exatamente. Né? Bruno, Na volta em julho, já existia a camisa com trevo. então, assim, Bruno, estamos te aguardando, Bruno. Estamos te Outra coisa, aguardando. Dalil, que o Brunoro tem que dizer, por que existia só um tipo de manga longa, né? É Porque não verdade. existia, sei lá, não houve uma toda verde, por exemplo. Né? Exatamente. Inclusive, aproveitando que você falou sobre isso, eu vou já puxar um gancho aqui, porque a gente tem pergunta dos nossos seguidores lá do Instagram, Que bacana, né? Academia de Goleiros Palmeiras e Mandos Históricos Palmeiras lá no Instagram. É o seguinte, ó. O Mauro César, de Goiás, e o Sereda, eles fizeram praticamente a mesma pergunta, que é exatamente o que você acabou de falar. O Sereda diz aqui, ó, por que a versão manga longa tinha manga longa branca e não verde? Nunca entendi. E o Mauro Goiás disse, sobre a manga longa, só teve um modelo ou teve mais? Excelentes dúvidas, Mauro e Sereda. Realmente, só houve um modelo. Isso é certo, com manga longa branca com as listras verdes, né? E é mais estranho porque podia se confundir. São vários times que têm, por exemplo, sei lá, contra o Santos, né? Se jogasse, como que seria, né? Os dois com manga De uma branca, hipótese, né? um jogo contra o Santos num frio. Ou outros times que têm o branco como uma cor principal, né? Seria estranho. Mas não houve. É uma... Não sei se foi uma tipo, contenção de despesas da Adidas, se eles achavam que por ser listrada verde e branco não iria confundir, eles fizeram um estudo das outras camisas. É uma coisa, como eu disse lá no início, a gente tem várias dúvidas e pouca gente para dirimi-las, né? Então, assim, se você tem alguma informação, pode comentar embaixo do vídeo aí, que com certeza vai agregar muito pra gente. O Ricardo, ele questiona assim, Fábio, quantos jogos que o Palmeiras fez com aquele logotipo sem o trevo, né, da Adidas? Pergunta muito interessante, né? Ricardo, né? Ricardo, a gente jogou do dia 26 de abril até o dia... o jogo anterior ao dia 14 de julho. Sabendo que de junho até 14 de julho a gente jogou só amistosos. Todo esse período a gente jogou com o Adidas por extenso, né? Essa camisa aqui, como eu tinha mencionado. O resto, aí, a partir de então, houve uma segunda versão. Né? A gente jogou jogos até emblemáticos, podemos dizer assim, contra o Parma, que foi uma amistosa de consolidação da parceria, Palmeiras e Parmalat. O Parma veio no final de maio para o Brasil, e aí jogamos contra no Palestra, no antigo Palestra Itália, ganhamos de 2-0. Em junho, contra a Lazio, outro time italiano, na época era normal esse intercâmbio de time, de excursões assim para outros continentes. O calendário permitia, né? A Lazio veio aqui no Brasil e a gente ganhou também. Se não me engano, a gente jogou uma série de amistosos no interior paulista. E aí eu procurei, mas não encontrei imagem nenhuma, Dario. Ah, bacana. Então tá respondida aí a dúvida do Ricardo. E a última pergunta aqui do Robson Boa Morte, jornalista. Obrigado, Robson, tá sempre assistindo a gente, sempre mandando perguntas, daí é muito importante, assim como os demais aí, Ricardo Sereda, o Mauro também. O Robson diz o seguinte: inspiração para ser listrada era mesmo para representar leite? A rejeição inicial foi grande, né? Falamos da rejeição, mas o Fábio vai falar novamente. E realmente, Fábio, teve esse lance aí para representar leite? Dario, eu já ouvi essa história, mas eu nunca ouvi uma fonte dentro do Palmeiras confirmar. O que a gente sabe é que a Parmalat queria, como a gente mencionou aqui, ela queria trazer uma mudança, algo assim chocante, né? Mas não me parece assim, tipo o Parma, que era o time da Parmalat, a cidade da Parmalat, ele tinha um uniforme branco, só por isso era amarelo, o outro era amarelo e azul, não tinha nada a ver com leite, né? Então, eu acredito que não seja condizente com a verdade, não. Novamente, peço para o Brunoro entrar em contato com a gente. Pô, ia ser uma entrevista inesquecível, cara. Exatamente, seria um papo aqui de 2, 3, 4 horas seguidas falando sobre isso, que deve ter muita coisa bacana. Pessoal, a gente chegou aqui no final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. A gente procurou aqui trazer as informações, como o Fábio já disse, a gente não sabe de tudo, mas a gente vai atrás, tenta buscar essa informação.
O que a gente não conseguiu responder aqui, o que a gente não sabe, se alguém souber, manda aí embaixo, né, nos comentários, que vai ser com certeza de uma ajuda muito grande. Fábio, obrigado mais uma vez por mais um vídeo. E pessoal, continue acompanhando, dê um like, compartilhe esse vídeo, comenta, dê sugestões. Tem muita coisa legal para a gente falar aqui, né, Fábio? Isso com certeza, Dario. Primeiro que nós não somos os donos da verdade, a gente pode falhar, a gente pode não saber muitas coisas, como se comprovou nesse vídeo, e de repente as pessoas sabem. E muitas vezes essas pessoas sempre quiseram falar, escrever sobre camisas do Palmeiras. Todo mundo tem total liberdade para sugerir pauta, para mandar, se quiser escrever alguma coisa para o nosso blog, até mesmo, pô, Fábio, sou louco para falar sobre essa camisa, que tal a gente fazer um vídeo? Pô, a gente está aberto a todo mundo, sabe? A gente tem o propósito de preservar, né, resgatar, transmitir a história do Palmeiras para todo mundo e não somos donos dela, né? A gente quer aprender. Então, estamos abertos a todo mundo aí. Eu agradeço, Daí foi bem bacana esse papo aí. Exatamente o que o Fábio falou. Em breve a gente vai trazer um monte de convidado aí bacana para a gente estar conversando sobre as camisas do Palmeiras. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Siga a gente no Instagram, Academia de Goleiros Palmeiras, Mantos Históricos Palmeiras. A gente está sempre postando muita coisa legal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!